Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Neste programa, vamos falar de reputação na rede. Como se constrói e como se destrói a imagem de um usuário ou de uma empresa na internet e os novos aplicativos utilizados para amplificar a agressão. Para falar sobre o assunto, convidamos a filósofa Viviane Mossé, o advogado Carlos Afonso de Souza e a jornalista e professora Cristina Rego Monteiro. Veja agora como a mídia foi notícia nesta semana. A questão do Estado laico parece que desta vez entra mesmo no debate político. Atrasada, porém bem-vinda. O Ministério Público anunciou que vai investigar a alocação de horários da TV aberta para cultos religiosos. Este aluguel contraria frontalmente a Constituição em 2 pontos. TV aberta é concessão pública, não pode ser transferida. Além disso, o Estado brasileiro é laico, não pode associar-se a qualquer confissão religiosa. E o horário da TV aberta é um bem público que não pode ser alugado. Getúlio Vargas matou-se há 60 anos e está sendo lembrado da forma mais generosa, com o 3º e último volume de uma primorosa biografia escrita pelo jornalista Lira Neto, um dos maiores sucessos literários do país. É, aliás, a primeira biografia do mais importante e mais controverso personagem da nossa história. As anteriores são semificcionais ou consideradas perfis. Lira Neto e o seu Getúlio estão inaugurando um novo capítulo em nossa historiografia. Qual é o mal em mobilizar celebridades mundiais para juntar recursos e enfrentar uma doença degenerativa e incurável? Os promotores desafiam os famosos a doar $100 em benefício das pesquisas sobre a ELA, esclerose lateral amiotrófica. Se o famoso aceita receber um balde de água gelada na cabeça e se deixar fotografar ou filmar, terá um desconto e pagará apenas $10. De qualquer modo, é obrigado a indicar 3 celebridades ao banho de gelo. No alto verão do hemisfério norte, o castigo não chega a ser tão desagradável. A maioria aceita, deixa-se fotografar e ainda recusa o desconto. Nem todos concordam com essa cascata filantrópica alimentada pelas redes sociais, mas há coisas muito piores na blogosfera. A decapitação do jornalista James Floyd, de 40 anos, pelos fanáticos milicianos do Estado Islâmico, não será, infelizmente, fato isolado. Outro jornalista americano, Steven Sotloff, de 31 anos, sequestrado pelos jihadistas, foi mostrado num vídeo, tal como aconteceu com Floyd. Outros 80 jornalistas ocidentais sequestrados, enquanto cobriam o conflito na Síria, continuam nas mãos do grupo terrorista. Um viral para salvá-los não seria má ideia. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. A cada avanço corresponde um retrocesso. Essa dinâmica vale em todas as esferas, inclusive na indústria da comunicação, cuja principal commodity é a liberdade. O esquema aplica-se ao que aconteceu na Alemanha no século XV e ao que ocorre neste momento na blogosfera. O conjunto de inovações tipográficas introduzidas por Johannes Gutenberg em 1450 equivaleu a um gigantesco salto em matéria quantitativa e qualitativa. As proposições de Martinho Lutero não teriam a mesma penetração sem a nova plataforma criada por Gutenberg. A reação não se fez esperar. Apenas 28 anos depois, era criada a Inquisição Espanhola
com severíssimas restrições à impressão e circulação de papéis impressos e livros, além de conversões forçadas, castigos corporais, limpezas étnicas e execuções. O sucesso da imprensa periódica produziu imediatamente enorme rol de medidas de controle por parte das autoridades. A mais conhecida delas foi o licenciamento das gráficas. O formidável conjunto de ferramentas disponibilizadas pela internet não foge à regra. A velocidade e a facilidade de acesso à rede mundial de computadores criaram uma sucessão de deformações. Há pouco mais de um ano, as revelações de Edward Snowden estarreceram os conectados, fossem eles chefes de Estado ou simples mortais. Era o fim da privacidade e da liberdade individual, uma das maiores conquistas alcançadas pela humanidade. Agora, estamos diante de um subproduto igualmente letal: a destruição de reputações e a institucionalização da calúnia, disfarçadas na inocente busca do conhecimento. Como se os enciclopedistas franceses do século XVIII introduzissem subrepticiamente em seus verbetes ataques a pessoas, ideias e entidades. Estamos no momento preciso em que os avanços podem produzir retrocessos. Convém evitar a tentação de aceitar controles com o pretexto de garantir tranquilidade. Os excessos da liberdade não podem nos induzir a admitir a perda de liberdade. Até o final do ano, o número de usuários de internet chegará a quase 3 milhões de pessoas em todo o planeta. Informações e imagens ganham o mundo com um clique, mas a facilidade de propagar dados na web levanta a questão da vulnerabilidade do ciberespaço. Eu acho que todo meio de comunicação podem ter erros, falhas, eles são meios, eles não são fins, né? Quando a gente lê um jornal, quando a gente lê um livro, quando a gente consulta uma enciclopédia, a gente tem que, lógico que tem o quanto a gente confia e não confia em cada um dos meios. E eu acho que com a internet a gente tem que ter mais desconfiança do que a gente tinha com os meios tradicionais, né? Mesmo redes de instituições como o Palácio do Planalto podem ser manipuladas. Em maio do ano passado, os perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg na Wikipedia foram adulterados a partir da conexão de internet da Presidência da República. Eu já tinha recebido informações e já tinha visto que algumas vezes mexiam no meu perfil, e sem eu saber quem é que estava mexendo. E, curiosamente, às vezes colocavam umas coisas corretas e às vezes colocavam coisas erradas e até ofensas e tal, e que acabavam sendo retiradas de algum modo. Em nota, o governo considerou lamentável que a rede do Palácio do Planalto tenha sido usada para adulterar os perfis. A presidência prometeu investigar o assunto. Sendo otimista, o governo pode identificar a pessoa e responsabilizar essa pessoa, e aí a coisa fica mais fácil. Eu acho que a liberdade é o primeiro valor. A liberdade é o primeiro valor, o valor da sociedade, o primeiro valor da democracia, o primeiro valor da vida individual. Então, eu acho que a liberdade de expressão deve ser a regra também na rede. No caso da imprensa escrita, nesse caso, se você comete uma calúnia, comete uma ofensa, um erro grave, você tem quem responsabilizar, certo? Eu acho que esse é o princípio. A gente não pode ter um controle, uma censura prévia, não pode ter o controle da mídia, mas tem que ter a responsabilização. O resultado disso é que cai a credibilidade. A credibilidade da Wikipédia cai. Qualquer pessoa pode alterar um artigo na Wikipedia, um dos 50 sites mais populares da internet. Quase 30 milhões de artigos estão disponíveis e a plataforma conta com mais de 80 mil editores voluntários.
Bom, acho que a Wikipédia, ela nasce já, é uma organização que nasce com a internet e acho que mostra muito o quanto a gente pode sonhar com esses novos meios de comunicação. Quando a gente poderia sonhar de ter uma enciclopédia virtual feita de uma forma colaborativa entre todos. Isso era insonhável se a gente não tivesse o instrumento da internet. Tem que ler sempre com maneira crítica, confiando mais ou menos. A popularização de aplicativos que permitem postagens anônimas também está sendo discutida pela sociedade. Com novas ferramentas, como o Secret, fotografias e mensagens circulam livremente e podem destruir reputações. O aplicativo Secret ele tem provocado uma polêmica muito grande, muito mais pelo mau uso que tem sido feito do aplicativo do que pela proposta em si do aplicativo, que é criar uma espécie de confessionário eletrônico. O problema é que desse processo surge o uso abusivo e às vezes criminoso, não é? Então, protegido ali pelo manto ali do anonimato, ou por uma sensação de anonimato, algumas pessoas resolvem usar o aplicativo para cometer crimes. Adolescentes são os mais atingidos por postagens agressivas. Especialistas garantem que mesmo o Secret deixa rastros na rede e responsáveis pelos posts podem ser identificados. Eu vejo que há muito pouca preocupação com a formação cidadã desse usuário de internet, para que ele use os recursos, que ele use as ferramentas com responsabilidade, com ética, com cidadania, especialmente os jovens, adolescentes, que estão aí usando a rede cotidianamente. Esses jovens acabam ganhando os equipamentos, mas não vem junto a um processo educativo para formá-los e orientá-los a usar esses dispositivos da forma correta. A Constituição Federal garante a liberdade de expressão, mas veta o anonimato. O aplicativo foi proibido no Brasil. A Constituição ela foi pensada para um mundo analógico. E esse dispositivo do anonimato, que é o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, diz que é garantida a livre manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Mas se a gente for pensar como você vai restringir o anonimato na internet, eu não vejo como ser factível essa aplicação desse texto da Constituição. Cada vez mais a internet invade todas as partes das nossas vidas que a gente deixa. É uma questão, é importante a gente lembrar, né? A gente deixa ou não deixa a internet fazer mais ou menos parte da nossa vida. Temos escolhas. Tá certo que essas escolhas ficam cada vez mais difíceis, mas nós temos escolhas. Viviane Mossé, filósofa, né? Você vai dar o primeiro chute, tentar refletir. Esse momento difícil que nós estamos vivendo, que é o momento, digamos, do perigo do retrocesso. Avançamos desde da disseminação da rede mundial de computadores, né? Praticamente retilinhamente, e agora começa a haver uma reação, não é? E nós não podemos recuar, não é? Porque senão vamos fazer como que sempre se fez, avança e recua, não há mais possibilidade de recuar. Como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo, não cairmos na tentação de criar controles e aí acaba a internet? Sem dúvida. Eu vejo da seguinte maneira: o século XX foi um século marcado pela técnica, né? Não pelo pensamento, pela técnica. E de uma maneira muito objetiva. A gente descobriu no século XX que o pensamento é uma arma mais potente que as outras, né? A frase "proletários do mundo, univos" criou a segunda força política na Guerra Fria. Foi pelo pensamento que criou essa contraposição, independente do que ela signifique, né? O século XX, desde 1920, desde o seu início, 1912, né? A gente viu um século se desenvolver em torno de quê? Os países capitalistas não queriam pensamento crítico para não se tornarem comunistas, e os comunistas não queriam crítico para não voltarem ao capitalismo. Então, foi um grande investimento na técnica. A técnica, na minha opinião, suplantou o humano, ela foi adiante. Então, nós temos hoje um mecanismo
mecanismo, é engraçado, mecanismo é tudo que não é na internet, né? Mecânico, né? Então nós temos um instrumento, uma ferramenta, né? Altamente democrática, que nasceu não de um interesse objetivo, ela nasceu de várias descobertas que foram se acumulando no século e surgiu essa grande ferramenta. Só que essa grande ferramenta é colocada na nossa mão, né? Que não tivemos essa elaboração. Se você comparar a educação do Manuel Bandeira, por exemplo, na autobiografia, Manuel Bandeira, no início do século, contando o que ele estuda, e eu vejo que hoje a gente não estuda o que o Manuel Bandeira estudava de literatura, nem no curso de letras na Universidade Federal. É inacreditável como isso tudo se transformou. Então, nós perdemos isso. Não apenas filosofia, a gente adora dizer isso, filosofia saiu do currículo. Não saiu a filosofia. Saiu o ser humano, saiu a vida, saiu a poesia, saiu a arte. O humanismo. E voltou-se para a técnica. Só que a técnica veio para nos diminuir, veio mesmo. Ela nasceu com o objetivo de nos coordenar, mas não foi isso que aconteceu. Ela extrapolou, felizmente o humano vai além. Então nós entramos no século XXI com um enorme desenvolvimento tecnológico e com uma proporcional e invertida imaturidade política e social. Então como é que você tem diante de você essa ferramenta incrível se você não tem cidadania, se você não foi formado para ser um cidadão? E não apenas um cidadão, um ser humano, né, que tem uma passagem pela vida, nasceu e vai morrer e tem um processo. Não, nós somos eternos, nós somos grandiosos, especialmente atrás do anonimato. Então eu vejo que isso é apenas um exercício democrático, isso daqui a pouco vai se encaixar, vivemos um período de transição, jamais poderemos voltar atrás. Mesmo querendo, isso é absolutamente impossível, não se controla a rede, isso é o grande mérito da rede. Agora, onde é que a porta que se abre? Que é onde eu invisto hoje 100% do meu tempo, em educação. Numa educação crítica, corajosa, voltada para o desenvolvimento do raciocínio autônomo, né? E não, porque hoje a gente às vezes fala que uma escola autônoma, corajosa, discute política, claro que discute política, mas não dá o caminho, né? Não é política partidária que a escola tem que discutir, né? A escola tem que desenvolver política desde o ensino infantil. E aí a gente vai conseguir, daqui a pouco, chegar num ponto em que todo mundo vai conseguir participar disso de uma maneira mais humana, mais adulta, né? Mais elaborada. E tolerante, né? Sem dúvida. Carlos Afonso, você tem esse mérito, tem vários méritos, mas sendo de ser um advogado, não é, um jurista, e ao mesmo tempo um homem que conhece profundamente as tecnologias, não é? Como é que você vê esse momento em que nós estamos vivendo, né, em que nós dominamos essas tecnologias todas, mas ao mesmo tempo nós somos dominados por ela e não sabemos tirar todo o proveito, ao contrário, às vezes a gente se deixa levar pelos seus aspectos negativos, né? Olha, Diniz, você tem claramente visões mais otimistas, mais pessimistas sobre o futuro dessas novas tecnologias de comunicação e informação e especialmente a internet. Eu me coloco do lado daqueles que são otimistas de que as vantagens que essa tecnologia vai nos propiciar são maiores do que os malefícios que ela cria. Mas, de qualquer forma, acho que é importante a gente não ficar aqui em nenhum dos dois extremos. Criar uma visão meramente distópica dessas novas tecnologias, imaginando que a internet é uma rede de controle apenas e que todos os escândalos pós-Snowden revelam que, na verdade, nós somos controlados em cada passo da internet, vai fazer com que nós acabamos por tomar uma decisão que é não usufruir de uma série de recursos importantes que a internet tem a oferecer. Então, acho que é importante não cair num extremo, certamente, na tentação muito negativa de caracterizar a internet como uma rede de controle. Mas a rede em si é extremamente paradoxal, porque é a mesma rede que é uma rede que propicia liberdades, ela é também uma rede de controle. E isso a gente pode buscar uma raiz desde os movimentos sempre citados da Primavera Árabe, em que é a mesma rede, ou as mesmas redes sociais, que propiciaram a união daqueles grupos para derrubar governos, para fazer com que direitos fossem escutados. Essa é a mesma rede social que, eventualmente, pode censurar um discurso, impedir que determinada manifestação do pensamento seja ali colocada, porque fere os termos de uso daquela plataforma. Então, a gente viu um momento muito curioso em que nós migramos para, especialmente no ponto das redes sociais, espaços públicos privados.
E esse é um momento muito interessante de refletir sobre as peculiaridades, sobre as vantagens e os desafios dessas novas tecnologias, especialmente colocando nesse pacote rede social, aplicativos, possibilidade de rastreamento e por aí vai. Cristina Rego Monteiro, você é jornalista profissional, professora, dirige pesquisas de comunicação, estudiosa das tecnologias digitais. Como é que você vê isso no mundo da mídia, no mundo real da nossa operação diária? Eu vejo uma potencialização quântica de uma realidade que a gente já conhece. O que eu vejo é que colocar em questão o equipamento, a estrutura, é quase um desvio de foco, porque, na realidade, foi colocada uma lente de aumento em cima da questão humana. Quem tem acesso, como tem acesso, para que use esse acesso, potencializado, maravilhosamente rico de possibilidades e terrivelmente ameaçador, de acordo com o que a gente faça com isso. Então, eu, por exemplo, na Escola de Comunicação do FRJ, eu pleiteio, e agora eu vou ter, uma sala de aula com sofá e poltrona na disciplina de jornalismo e mídia digital. Sofá e poltrona. Sofá e poltrona. Claro, é a realidade. Porque não é que nós temos todos os equipamentos lá hoje, a escola tem uma condição fantástica. Tem os equipamentos de última geração, estamos à beira de estar inaugurando o nosso estúdio de TV para ter programas digitais de TV. Não é a falta do equipamento, é que o principal equipamento está aqui. E a maneira como nós discutimos isso é que vai trazer um uso mais adequado para isso aí. Mais então, humanizado do equipamento. A questão humanista, a questão ética, a questão do gerenciamento e da legalização das atividades é preciso ter, porque em que momento não foi necessário? De repente o mundo mudou, porque chegou a internet, mudou do ponto de vista da aceleração das nossas necessidades, das nossas carências e das nossas potencialidades positivas. Mas em que campo nós não precisávamos de regulação? E eu acho muito sério, do ponto de vista da mídia jornalística, o fato da gente ainda estar pelejando, batalhando com essa história de não ter a regulamentação profissional. Porque alguém me pede ou pede para alguém licença para ter um blog, para dizer o que pensa. Agora, quem trabalha com essa informação e ameaça por uma informação verdadeira, essa pessoa precisa ter uma proteção legal. Porque nós ainda estamos nesse grau. Então, o que nós temos é uma realidade com uma lente macro. Está muito bom o debate, mas vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata da construção da imagem nas mídias digitais. As agências de comunicação já se especializaram neste novo segmento com táticas de marketing comercial. De olho na preocupação de instituições e indivíduos com a sua imagem no mundo virtual, empresas especializadas na construção e recuperação de reputação na rede vêm ganhando espaço no mercado. Ferramentas monitoram como determinados nomes, marcas ou assuntos são mencionados na internet e podem manipular a forma como os temas aparecem em mecanismos de busca. A otimização dos mecanismos de pesquisa é conhecida como SEO. Empresas contratam o serviço para associar a sua marca a um conteúdo positivo ou fazer com que citações desfavoráveis tenham pouco destaque nas buscas. E mesmo a reputação de uma pessoa pode ser turbinada. Pesquisas mostram que o comportamento nas redes sociais é levado em conta por empregadores. Um mecanismo que se usa já há algum tempo
é a produção de conteúdo relativo a essa pessoa ou a marca dessa empresa, para que esse conteúdo novo e que vai ter um direcionamento que se deseja, seja capturado em mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, ou o Baidu, e esses mecanismos, então, vão colocar esses novos resultados nos primeiros lugares ali do resultado de busca. Se você souber trabalhar corretamente essa exposição na internet, sobretudo nas redes sociais, você pode trazer muitos benefícios. Táticas de marketing agressivas ou tentativas de manipular de forma inadequada os resultados do mecanismo de pesquisa são vistas como antiéticas por gigantes da internet, como o Google. Se você quer ganhar notoriedade ou se você quer ter um certo posicionamento até pessoal, o Facebook, por exemplo, oferece ferramentas para isso, para que esses parâmetros sejam ajustados muito facilmente e que assim você não esteja indevidamente expondo alguma coisa que depois você vai se arrepender. Depois do escândalo das escutas, o europeu aderiu à lei que dá direito a se manter esquecido na internet, enquanto nos Estados Unidos a espionagem na rede prejudicou a indústria do consumo. O tamanho do prejuízo não é exato ainda em números, mas todos já sabem. A espionagem americana na internet machucou principalmente a indústria tecnológica no país. Clientes corporativos internacionais migraram e continuam em debandada até hoje dos centros de dados dos Estados Unidos para outros centros ao redor do mundo. A preocupação é sempre a mesma. Será que a Agência Nacional de Segurança, a NSA, responsável pelas espionagens, monitora o meu negócio? Com a internet vulnerável assim, a situação é ainda mais delicada para o indivíduo, o internauta que utiliza a internet todos os dias. Uma pesquisa recente do Instituto Harris mostra que pelo menos 30% dos americanos compram menos pela internet por precaução, com medo então de um possível vazamento de dados pessoais e de cartão de crédito e até de monitoramento das redes sociais. Um artigo da revista Wired mostra também que o aplicativo Secret já dá para descobrir quem são os autores das mensagens colocadas através desse aplicativo. Então, com a internet vulnerável assim, vazamento de dados pessoais, monitoramento das redes sociais, a cautela na internet parece ser mesmo a palavra de ordem entre os americanos. Os franceses são particularmente apegados ao direito à privacidade. Por exemplo, quando nós, jornalistas, entrevistamos pessoas comuns nas ruas, são raros aqueles que aceitam dar o nome completo e até quando é para falar sobre os assuntos mais banais, como dar uma opinião sobre um tema polêmico do momento. Eles não gostam, na realidade, nem um pouco de ter o nome associado a coisas sobre as quais eles não têm o controle. E é isso que acontece quando aceitam falar a um repórter. Isso ajuda a explicar por que a lei europeia que dá direito a ser esquecido na internet conta com o apoio da maioria dos franceses. Eles são os que mais recorreram ao Google para a retirada de conteúdo na internet desde que a nova regra entrou em vigor. Em segundo e em terceiro lugar, aparecem os alemães e os britânicos. Já os veículos de imprensa se incomodam com a maneira como é feita a seleção do conteúdo que terá o acesso negado. No meio dessa adaptação, que sim, ainda é necessária para essa decisão da Corte de Justiça, os sites de diversos jornais europeus já foram bloqueados quando acessados via Google, levando os veículos, é claro, a reclamarem junto ao buscador. A direção europeia, também da enciclopédia online Wikipedia, protesta contra o que considera um atentado grave ao direito de informação. E até mesmo as autoridades que controlam os direitos e os deveres da internet ainda não estão plenamente satisfeitas sobre como essas regras vão ser finalmente aplicadas. Viviane Mosé, nós temos agora um quadro mais ou menos, um esquema de produção de conteúdo. Você tem o grande público, não é? O acessador, o cidadão acessador e receptor e emissor, porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem os interesses comerciais promovendo hierarquizações, não sei o quê. E você tem o profissional da informação, o jornalista, não é? Que precisa ser identificado como tal e precisa, dada a sua importância, o seu preparo, ele precisa ser protegido também, não é? Agora,
Cada grupo desse tem o seu interesse. O cidadão emissor-receptor, ele quer ficar no anonimato, ele quer dar o seu palpite e cair fora, né? Como é que você vê essas diferenças? Esse conjunto é que faz a blogosfera. Pois é, aí começa a ficar interessante, porque quando você tem 3, você já não tem uma polaridade, você já colocou 3, né? A gente tem até mais, mas eu gostei do 3, porque 3 já é um equilíbrio inicial, né? Você faz uma mesa com 3 pés. Com 2, você tem polaridade, o bem e o mal. E com 1, você tem um esquema piramidal em que um manda e os outros obedecem. Então, nós vivíamos no esquema piramidal. A gente tinha sempre alguém mandando nas nossas comunicações, né? Então, você via, só tinha TV, por exemplo. Então, o que a TV produzia de conteúdo, você aceitava ou não. No máximo, trocava de canal. E não tínhamos muitos canais. Quando a gente sai do 1 e vai para o 2, é interessante, mas ainda assim é polarizado demais. Quando você tem 3, você abre o que eu chamo de campo de forças. Campo de forças tem autorregulação, né? Às vezes, um lado puxa mais e os outros 2 se organizam. Como a gente sabe que não são 3, você trouxe apenas uma primeira referência, claro, quer dizer, isso se multiplica. Nós estamos saindo de um ponto em que um coordenava ou ordenava a vida dos outros para uma autorregulação que é extremamente mais difícil. Então, imagina que você tem 15 anos de idade, 15 não, né? 10, vamos diminuir isso. E você é dominado pelo seu pai e pela sua mãe. E de bem ou mal, você tem que seguir uma ordem. Quando a gente sai da infância e começa a seguir nossa própria ordem, a gente acha um caos, né? A adolescência é um caos extremamente benéfico, inclusive, né? Que bom que existe a adolescência. Aí o adolescente começa, deixando de ser criança, a querer guiar, e tem o pai, tem o Estado, tem a professora, aí nasce um campo de forças, aí nasce uma autonomia. A autonomia nasce de um campo de forças. A internet nos permite, não só a internet, o mundo digital, as novas mídias, a gente saiu de uma estrutura de poder dado, piramidal, que existe desde o Egito, né? Desde o Egito a pirâmide é a nossa referência, para uma regulação em rede. Quer dizer, não é livre no sentido, não é livre, tem interesses, mas são muitos. Quando são muitos, o campo de força já é muito mais democrático, né? Então, eu vejo que estamos nessa direção. Precisamos todos, os jornalistas, os que manipulam, os que estão simplesmente acessando, precisamos aprender a ler. Nós não sabemos ler. Nós não sabemos conferir fontes, nós não sabemos propor, construir um universo conceitual, né? Um modelo argumentativo, não sabemos. Quando você vê TV, simplesmente, você não precisa de um modelo, você recebe. Se você abre uma página que pode abrir outra, você só vai usar bem aquele mecanismo se você já vai para ele com um foco, com uma direção, ou se dentro do processo você descobre um foco. Então, nós precisamos reaprender a ler os livros e o mundo, a reinterpretar eternamente, a desconfiar eternamente. Sobretudo. Então, ao invés de pensar com tico e teco, que a gente pensou até agora, nós vamos ter que pensar por camadas. Então, inicialmente eu adorei, mas aí tem outra camada, Olha que beleza isso. Eu acho isso lindo. Eu costumo dizer, para encerrar a minha fala, que nós temos o direito à saúde, né? Nós temos o direito à alimentação, nós temos o direito à segurança. Temos que desenvolver um novo direito. Nós temos direito a um pensamento complexo. Nós temos que adquirir esse pensamento menos rasteiro e menos medíocre que a gente usa. A gente vai ser feliz até no casamento. Grande. Carlos Afonso Souza, como é que você vê essa complexidade e, ao mesmo tempo, essa coisa que talvez seja, com essa reflexão da Viviane, a gente esteja feliz e não sabe. Olha, Diniz, pegando o gancho na fala da Viviane, essa complexidade como um todo envolve sempre algo que apareceu no VT, na fala da Ana Antônia, aqui na nossa conversa, que é a questão da confiança, que é importante no casamento também, deve-se dizer. Mas sobre confiança na internet, eu acho que essa talvez seja uma palavra-chave para a gente perceber o momento que nós vivemos. Hoje se fala muito em economia do compartilhamento na internet. Com a ideia, ligando com o tema desse programa, que é reputação, você tem a reputação construída naquele que você confia, naquele em que você deposita expectativas que serão atendidas uma vez essa pessoa sendo provada, passando por uma atividade, por um desempenho, por uma avaliação. Para sair de um nível muito abstrato, vamos pensar em vários serviços hoje em dia que são disponibilizados largamente através da internet. Você vai comprar num site em que você está comprando de uma outra pessoa.
esse vendedor ele é ranqueado, ele é avaliado pelos demais usuários. Então, você confia que comprando daquela pessoa, aquela pessoa vai te entregar o produto. Você vai procurar um hotel numa viagem que você vai fazer. Todos os hotéis são avaliados, ranqueados, analisados, criticados por uma série de outros hóspedes que passaram por aquele estabelecimento. Você agora tem todos esses sites, inclusive, que você pode deixar alugar a sua casa por temporadas, como o Airbnb. E nos Estados Unidos, até mesmo, você vai viajar, você tem uma rede social para quem você pode deixar o seu cachorro. Então, uma rede social de amantes de cachorro que ficam com o seu animalzinho enquanto você viaja. É claro que você não vai deixar o seu cachorro em quem você não confia. Para espanto de grande parte das pessoas, você está confiando em completos estranhos. Você nunca encontrou essas pessoas. Então, existe uma expectativa de confiança naquilo que é bem avaliado por uma comunidade como um todo, que lhe dá uma reputação, que lhe dá uma confiança em boa parte dos serviços que nós estamos utilizando hoje em dia na internet. Então, acho que talvez uma peça desse tabuleiro de complexidade da rede é entender como a confiança se torna uma ferramenta importante para uma série de serviços em que a rede só aproxima pessoas. E eu nem comecei a falar em cooperativa de táxi, de motoristas e coisas do gênero. Cristina, e você tocou na sua fala, no primeiro bloco, sobre o papel do jornalista nesse processo todo, né? Em que ele precisa ser ouvido, porque ele é uma usina, ele faz esse mix de opiniões, e analisa, hierarquiza, contextualiza, emite opiniões, mas sempre com o intuito de ajudar a compreender. Como é que você vê esse papel do jornalista nesse mundo tripolar, digamos, que eu simplificadamente apresentei? Olha, eu acho que você é uma voz um pouco dissonante, porque eu não acho que está havendo essa liberdade toda. Eu não acho que há essa complexidade toda acessando o mundo digital. Eu vejo um modelo e um paradigma que é instaurado e as pessoas funcionam dentro desse modelo que é oferecido. Eu digo isso pelo seguinte: em primeiro lugar, a quantidade de coisas que nós temos disponíveis no sistema de busca é um percentual muito pequeno em relação à Deep Internet. Então, existe uma quantidade imensa de dados circulando aí, fora do acesso das pessoas. O que está dentro do acesso das pessoas está dentro de um modelo. Então, o que as pessoas têm é uma possibilidade de acessar dados, desde que saibam o que querem achar. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se eu sei que eu quero achar determinadas coisas, eu vou atrás de coisas, eu posso descobrir coisas fantásticas, porque eu estou tendo a tal potencialização de oferta. Mas a credibilidade em relação ao que eu vou acessar, isso é dado pelo valor simbólico que eu deposito naquela fonte. Então, o jornalista, ele tem a responsabilidade de colocar alguma coisa, botar o nome dele, ou uma empresa jornalística colocar o nome dela, mas o que estava acontecendo no mercado quando chegou a internet? O que aconteceu depois que chegou? Havia uma dificuldade grande de estágio para os alunos naquela época, antes da internet oferecer tantos sites jornalísticos. Depois, hoje a gente disputa com o mercado, eles estão sendo vampirizados pelo mercado. Mas por quê? Eles vão lá e é copia e cola. Você tem 3 notícias diferentes e 537 reproduções do mesmo texto. E é muito difícil para a pessoa saber, até dos 3, se não são de empresas conhecidas, se aquilo é válido como referencial. Então, a gente precisa ter valores claramente identificados, defesa de espaços que são referenciais e que precisam estar ali avalizando determinadas coisas. Porque as pessoas não sabem que elas estão consumindo uma quantidade enorme de informações que vêm de agências. E são reproduzidas à exaustão. Que agências são essas? Onde é que estão os provedores? Porque tudo tem começo, meio e fim. Onde é que está essa linha? Por que alguma coisa pode ficar anônima na internet? É possível ser anônimo na internet? Realmente? Eu acho que não. Então, esse destrinchar
do que é oferecido é que é um momento assim inicial que nós estamos encontrando na lida com esse novo aparato. Nós é que não sabemos, agora, entre nós não sabemos, e essa é a realidade que a gente pensa que é. Mas vamos chegar a isso, talvez, espero, no próximo bloco. Faço um breve intervalo e o Observatório da Imprensa volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que trata dos mecanismos que facilitam a disseminação de calúnias na rede. Cristina, eu queria começar com você para dar um gancho, porque eu estou preocupado com a questão do jornalismo, né? Do jornalismo. E eu tenho a impressão de que nós estamos assistindo hoje, com esse universo ampliado da internet, de toda a mídia digital, o que já aconteceu, o que já estava identificado com as mídias tradicionais há algumas décadas atrás. É que você não tem hoje nas redações das mídias digitais aquilo que bem no passado, no meu tempo, tinha. Quer dizer, você não tem mais o cabelo grisalho na redação. Então, você me falou nos estagiários que estão sendo canibalizados, estão buscados, eles recortam e colam e mandam brasa, né? Mas se tivesse chefes de outro tempo, né, de outros tempos, capazes de... Não, peraí, vamos com calma, não é bem assim, peraí, vai, vê mais um pouco. É isso, o processo de informação tem que reproduzir a sociedade. A sociedade é composta de várias faixas etárias, faixas de experiência. Você não acha que o que está faltando hoje é o que estava faltando antes também? Cabelo grisalho. E sempre. Como? E sempre. Claro. E sempre. Porque o que é colocado para os alunos hoje é que eles precisam atender a um mecanismo que está correndo atrás de ocupar um espaço que lhe foi dado. Quer dizer, um engenheiro que trabalha com a área biomédica, ele recebe uma encomenda de uma válvula exatamente de uma maneira que tem que encaixar num determinado lugar no coração, e o sujeito vai lá e atende a especificidade daquele cientista, daquele médico. A internet caiu no nosso colo. E as pessoas estão correndo atrás de preencher os buracos. E estão fazendo qualquer negócio para poder ter conteúdo. E os alunos não tiveram tempo. Se esse conhecimento não foi trabalhado... Não foi maturado. Maturado. Como é que os alunos que estão ainda saindo de casa, entrando no mundo adulto, entrando na sua autogestão, claro, eles vão gerir esse conhecimento e dar esse conhecimento para os mais velhos que estão na redação? E esses mais velhos que estavam na redação e não estão mais na redação? Ou porque não existe uma forma de absorver os salários dessas pessoas, ou porque elas não sabem lidar com esse mecanismo moderno. Mas quem sabe? Então, essa proposta está atropelando o profissional de jornalismo. Ah, tá. E, politicamente, estão usando isso para tirar o peso da autonomia jornalística, que precisa existir para haver receio de não se atravessar a fronteira que não deve ser atravessada. Então, eu acho que existe assim, uma discussão muito focada na questão tecnológica, quando a gente tem que focar fortemente a discussão na questão da educação, da moral, da ética, de um ordenamento e de uma valorização do que a gente quer que seja valorizado. Uma valorização humanística, né? É. Viviane, como é que você... Estamos chegando aos momentos finais aqui. Eu concordo plenamente com a Cristina, concordo plenamente. Acho que é essa a questão. O instrumento, a ferramenta está aqui. O que precisamos é desenvolver, primeiro, capacidade de leitura. Isso é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, né? Desenvolver vários canais de interpretação, né? E não é isso que acontece. A gente vê a educação hoje, por exemplo, a filosofia voltou para o ensino médio, né? Muito comemorada e tal, mas ela termina se reduzindo a quê? História né? Ou a história da filosofia. Eu não estou dizendo todos. Professores, por favor, não precisa me jogar pedra depois da internet. Temos excelentes professores, temos excelentes jornalistas. Eu estou dizendo apenas de
de um geral. Então, ou a gente vai para uma filosofia que faz história da filosofia, ou seja, o aluno sai odiando filosofia, ou a gente entra numa discussão que parece política, mas é dogmática, porque, na verdade, ela aponta a direção política que o aluno deve ir. Muito polarizada. Exatamente. Então, precisamos, sim, de desenvolver nossa capacidade não apenas cognitiva para ver por muitas perspectivas, mas discutir valores, discutir ética, discutir cidadania. Quanto aos jornais, eu quero fazer uma complementação. Concordo plenamente com vocês. Acho que aconteceu no primeiro momento. Os jornais entraram em crise, o Le Monde, o New York Times, fechou o Jornal do Brasil. Então, houve inicialmente um pavor do que a internet pudesse fazer, já que democratizava muito essa coisa do acesso e tal. Os jornais, na minha opinião, as grandes empresas, elas recuaram e deixaram a internet na frente, passaram a ser internet, ou seja, contratar jovens e fazer conteúdos como a internet fazia. E falar como a internet. E falar como a internet fazia. O que é absolutamente inútil. Então, hoje o jornal está começando o jornal... Esquizofrênico. Exatamente. Hoje eu acho que os jornais, eu chamo de jornalista, mas é rádio, TV e jornal. Sim. O jornal começa a perceber que existe um espaço, sim, para o jornal. Só que não é o espaço do comentário de qualquer maneira. É o espaço de jornalistas, aí sim, talvez até dos mais cabelos brancos, pessoas bem informadas, com uma... Não para dizer a verdade, porque não há verdade, a gente sabe. Não, tem a busca da verdade. Mas que possa se dedicar à informação para que ofereça uma informação de qualidade. Carlos Afonso, como é que você vê esse quadro? De novo, conflito humanismo versus tecnologia apressada. Olha, Diniz, acho que tem um meio de campo entre esses dois opostos, que é a percepção de que a tecnologia não é neutra. A gente está muito acostumado a trabalhar com a internet, quase que personalizando essa ferramenta. E aí tem, acho que, dois comentários que são importantes a colocar como reflexões. O primeiro é que a tecnologia não se autocriou. Ela é um construído a partir de decisões, de escolhas, que podem fazer com que diferentes plataformas, diferentes recursos da internet acabem por incentivar determinados comportamentos e restringir outros. Uma das grandes transformações nesse campo, nessa interface entre direito e tecnologia, é, às vezes, entender qual elemento consegue condicionar melhor um comportamento. Uma lei que diga que isso trabalha no binômio lícito e ilícito, permitido ou proibido, ou a tecnologia que vai acabar favorecendo um comportamento ou restringindo outro. E, no final das contas, acho importante a gente também ter a visão de que a internet é um espaço que inclui várias plataformas. É importante a gente não confundir rede social com internet. Isso é importante. A gente tem blogs, e-mail, outras formas de comunicação, aplicativos de mensagem instantânea cada vez fazem mais sucesso. Ou seja, existem diversas esferas, na falta de melhor expressão, espaços na internet que têm as suas regras próprias e a própria forma pela qual o código é escrito, e aí o código não é o código penal nem o código civil, é a programação desses aplicativos, dessas plataformas, incentiva ou restringe condutas. E no que diz respeito ao jornalismo, vai caber ao jornalismo encontrar o seu espaço nesse ambiente multifacetado de plataformas. Certamente, o jornalismo no Twitter, no blog, na internet e na rede social demandam linguagens e conteúdos diferenciados. O que não pode acontecer é você achar que é jornalismo simplesmente essa sede de cliques, que é a modelo fulana de tal, se descuidou muito, clique aqui para ver. Ou leads que apenas estão ali buscando um clique, que quando você clica, na verdade, de matéria, de conteúdo, não tem nada. O jornalismo vai procurar se reinventar em todas essas plataformas, tenho certeza. Não, e saber recusar as tentações dos aplicativos, porque ele não é essa ferramenta simplificada, não é? O jornalismo jornalismo periódico foi criado no século XVII para outras coisas, né? Certeza. Não é? Uhum. Nós estamos chegando ao final desta edição e quero agradecer a presença da Viviane Mosser, do Carlos Afonso de Souza, da Cristina Rego Monteiro, e queria também dizer que esse assunto ele não se esgota. Nós vamos tratar disso por alguns anos mais, não é? E na próxima semana nós vamos tratar de uma doença que atinge 10% da população, mas não ganha
a atenção da mídia, é a depressão. Logo mais às 11h30, aqui na TV Brasil, acompanhem a série do Observatório A Voz dos Ouvidores. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa aí pela TV, pela internet ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.